Fala pessoal, eu sou o Rafael, hoje é 17 de dezembro, sábado, tá? E a gente tá passando aqui para trazer as métricas de 3 criptos do nosso portfólio. Já fica ligado no vídeo porque tem novidade no canal. A gente vai trazer mais informações valiosas que podem auxiliar nas trades, tá? Nós que temos aí 41 trades registradas no canal, mais de 20% de lucro por trade. Temos também o nosso Excel, né? Onde a gente acompanha aí essas três desde o final de setembro, e tem também o Excel aí do nosso desafio 20%, que apesar, né, do mercado estar corrigindo de forma vertiginosa, né, o mercado derreteu nesses 2 últimos dias, a gente conseguiu fazer um excelente trade, já batemos inclusive o nosso objetivo do mês de dezembro, então vale a pena você conferir, é só clicar aí, esse Excel está disponível 24 horas por dia, para que vocês possam acompanhar as trades que a gente tem feito, tá? Mas como eu falei anteriormente, a gente vai trazer aqui umas métricas muito interessantes, tá? Então, para iniciar já para que vocês conheçam já essas métricas, vamos começar pela primeira, né, primeira cripto aqui de hoje do nosso portfólio. Vamos falar da ADA Cardano, que nesse momento está batendo ponto 26,3, olha só. A ADA derreteu de ontem para hoje 7,43% em relação ao seu valor das últimas 24 horas. Estava batendo lá em cima ponto 2861, na mínima ficou em ponto 2550, tá? Enquanto tem muita gente com medo, né? Tem muita gente aproveitando para fazer o chamado DCA, essa estratégia que funciona muito bem, né? Quando a gente traz aqui para vocês os nossos limites de compra, tá? Mas já vamos lá passar para as métricas. Então, olha só, pessoal, trazendo aqui, né, o sentimento do mercado em relação a Cardano, tá? Então, anteriormente a gente estava trazendo o sentimento do mercado só em relação ao Bitcoin e também a Ethereum, mas é uma métrica que a gente trazia anteriormente de todas as criptos, a gente retoma essas métricas, principalmente no momento desse, é muito interessante. Quanto mais informação você tenha, melhor você pode se posicionar nas suas trades, tá? Então, olha só, sentimento do mercado da Cardano não poderia ser diferente. A gente está aqui na zona de ansiedade. Essa é uma zona, né, onde a gente comenta que o valor da Cardano está lá embaixo e pode ser um ponto de entrada bem interessante, né? Essa métrica a gente combina com outra. Então, olha só, mais uma métrica nova aqui no canal, né, que a gente resgata o que estão fazendo as baleias e grandes instituições, ou chamado Smart Money. Então, enquanto está todo mundo com medo, olha só o que o Smart Money tem feito nos últimos dias, acumulando na parte alta do gráfico, na parte de long trades. Vocês vejam que essa barra aqui exponencial, ela foi exatamente, né, na sexta-feira, quando a gente teve aí esse derretimento do mercado, tá? Mais uma métrica nova aqui, então atenção aí, quem tiver qualquer dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários, tá? Então a gente está trazendo uma métrica de breakout, ou seja, movimentos mais bruscos que podem ser feitos pelas criptos, tá? Então vamos lá. Todo dia, né, a gente tem uma barra aqui que vai indicar em que momento está a cripto que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Se essa barra ela estiver aqui abaixo, ou seja, abaixo da zona de impulso, a gente pode esperar um movimento mais agressivo, né? Se ela estiver aqui em cima, acima da barra de consolidation, ou seja, de consolidação, significa que ela vai ter aí uma consolidação no mercado e o valor do ativo pode estar flutuando de forma mais uniforme. Não significa, né, que a gente não possa fazer boas trades, tá? Então, essa métrica, mais uma vez, a gente combina com as outras métricas exatamente para poder buscar aqueles pontos de entrada e pontos de saída, fazendo assim com que o nosso portfólio, né, incremente, né, não só o nosso capital fiat ele possa ser multiplicado, mas que o nosso portfólio cripto ele possa ser aumentado, tá? Então, olha só, nesse momento a gente tem as duas últimas barras aqui da Cardano, estão indicando, né, que esse valor da Cardano pode consolidar, tá? Lembrando, pessoal, que essas métricas a gente traz aqui todo dia e elas podem alterar, tá? Então é por isso que é importante estar acompanhando aqui o canal para estar vendo essas métricas, né? E a última métrica, né, a gente segue com a métrica onde a gente identifica, né, fundos e topos com esses sinais aqui de compra e venda, né? No caso, compra aqui, desculpa, e venda, e a gente tem também esses sinais de compra que ressaltam exatamente pontos que estão ali lá embaixo, né, no mercado, para que a gente possa entrar e fazer boas trades, né? Vocês vejam aqui que na Cardano a gente teve, né, um sinal de compra aqui, o mercado derreteu, isso aqui a gente já falou que é possível, né? E o interessante é que quando você usa essa nossa estratégia de você exatamente trabalhar em diversos limites de compra,
essa estratégia bate exatamente nisso aqui, né? Então aí você faz aquela velha DCA, ou seja, diminui a sua média de compra, a sua posição na trade fica melhor. Quando o mercado rebota, você ganha ainda mais, tá? No caso da Cardano, a nossa ordem de mercado ficou em ponto 26,5, tá? O primeiro limite de compra ficou em ponto 24, ponto 204, melhor dizendo, e o terceiro limite de compra, né? Na verdade, o segundo limite de compra, ponto 146, tá? Isso para Cardano. Então a gente está trabalhando agora também, mais uma novidade, com 3 limites, né? Ou seja, o limite de mercado, o primeiro limite e o segundo limite de compra. Isso porque, né? A gente já está lá embaixo, tá? Quando a gente estava vendo, né, nos meses anteriores, o último limite de compra nunca batia, ou seja, o terceiro limite de compra. Então vamos trabalhar dentro dos 3 aqui e, claro, são informações onde vocês podem ou não levar em consideração no momento de fazer as suas trades, tá? Fica aí a dica, né? Então, novidade no canal, espero que você esteja gostando. Se, por favor, né? Se você puder, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque realmente o nível de assertividade dessas nossas métricas tá muito interessante, tá? Então já vamos lá passar para a segunda cripto de hoje do nosso portfólio. Vamos falar do Ethereum. O Ethereum que está batendo 1.175,75, está corrigindo 1,75% em relação ao seu valor das últimas 24 horas. Ethereum que bateu 1.211,99 nessas últimas 24 horas e a mínima ficou em 1.155,32, tá? Isso para o Ethereum. Então já vamos passar aqui para o sentimento do mercado no Ethereum. A gente está aqui, como na Cardano, na zona de ansiedade, que é uma zona, né, onde muita gente busca se posicionar para entrar em trade, porque significa que o valor do ativo está muito interessante, né? O smart money, baleias e grandes instituições começam a acumular na parte alta do gráfico de forma mais agressiva. Vocês vejam que as barras estão bem exponenciais, né? Principalmente a barra de sexta-feira do dia anterior, quando houve o crash, tá? Então fica aí a dica no caso da Ethereum, tá? No caso das baleias e grandes instituições, para saber o que eles estão fazendo. E o nosso breakout aqui, né? O detector de breakout, será que a gente vai ter movimento mais forte, né? Ou a gente vai consolidar na Cardano? Então a gente está no meio aqui. Então aquela velha história que eu sempre comento, né? Um olho no peixe, outro no gato. A gente tem que estar atento às métricas, mas também a gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado, fora do mercado. No caso da Cardano, a gente pode ter aí uma consolidação, mas é bom ficar de olho, tá? E no que se diz respeito ao nosso identificador de fundos e, né, topos, a gente não teve aqui nenhum sinal nos últimos dias, também na Cardano não tivemos nenhum sinal, né? E nossa ordem de compra ficou em 1.180,59. A gente acabou de ver que a Ethereum estava muito próxima disso. O primeiro limite de compra ficaria, se você acha que esse mercado vai continuar corrigindo, quer proteger o seu capital, aí então você entra com quantos limites você desejar. No nosso caso, as referências são ordem de compra, primeiro limite de compra $909,05 e o segundo limite de compra 649,32, tá? E aí você já sabe, aquela velha história, voltando um pouquinho também para utilizar no Cardano, entrou com a ordem de compra no mercado, dá ali os 4% para fazer um scalping, então você tem que ficar acompanhando com o seu stop loss, tá? E aí a gente já passa para falar de hoje, né, do Bitcoin, tá? E antes da gente terminar com as métricas do Bitcoin, eu já te digo, fica ligado, porque tem uma outra métrica que é bem interessante para você conhecer, que a gente vai trazer aqui todos os dias no canal, tá? Então vamos lá, falando do Bitcoin batendo $16.697, né? Bitcoin também estava em relação ao seu valor das últimas 24 horas, na verdade está abrindo um candle aqui comprador de 1,16% de amplitude, né? Nessas últimas 24 horas bateu 16.956,55, a mínima ficou em 16.527,32, tá? Então vamos lá, sentimento do mercado no Bitcoin. E olha só, ao contrário das outras criptos, a gente está aqui na zona neutra. Quando está na zona neutra, aquela velha história, um olho no peixe, outro no gato, a gente tem que estar, né, bem atento, né? Smart Money, baleias e grandes instituições. Vocês viram que as barras da Cardano e da Ethereum estão bem mais exponenciais do que as barras aqui do Bitcoin. De todas as formas, em relação ao Bitcoin, baleias e grandes instituições estão acumulando long trades, tá? Então, tem que ficar esperto. Em relação ao nosso breakout, o que a gente tem, ó? A gente está batendo aqui quase a zona de consolidação, ou seja, pode ser que a gente não tenha, né, essa métrica, né, está indicando que a gente não verá, pelo menos no próximo dia, né, nas próximas horas, movimentos
tão bruscos em relação ao Bitcoin. Ah, Rafael, mas será que vai ser assim? Tudo pode acontecer no mercado cripto. Se vier uma notícia que não seja tão agradável, né, pode que isso aqui tudo mude. No caso, a gente trabalha com métricas que indicam quais as possibilidades de que isso aconteça, né, e o que está acontecendo no momento. Então, todas essas métricas que a gente traz, elas são, né, para que você possa combinar e a partir daí extrair seus próprios, né, ter seus próprios, né, ter aquela base para que você possa decidir ou não, né, fazer trade, tá? Em relação ao Bitcoin, a gente não teve nenhum sinal de compra, nem sinal de venda, tá? A nossa ordem de mercado ficou em 16.629, tá? O nosso primeiro limite de compra aqui não está saindo, mas ficou em 12.412,28, né? E o segundo limite de compra, desculpa pessoal que não saiu aqui, mas ficou em 8.427,32, tá? E aí você já sabe, entrou com a ordem de mercado, já dá ali os 4% para fazer um scalping, tá? Então, primeiro eu queria pedir desculpa por não ter saído aqui no gráfico, tá? Então vamos lá, última métrica de hoje, métrica que eu vou passar aqui todos os dias, tá? Então para que vocês possam entender e que essa métrica pode ajudar muito no momento de fazer trade, tá? Então a gente vai falar aqui, pessoal, exatamente do que é, né, a entrada de dinheiro em stablecoins, tá? Então o que acontece? Quando os traders estão se desfazendo das suas stablecoins, significa que eles estão trocando as stablecoins por cripto. Isso faz com que o mercado, né, suba. Quando os traders trocam suas criptos por stablecoins, o mercado vai cair. Então essa aqui é uma relação inversa, ou seja, sempre que essas barras aqui sobem, o mercado ele cai, tá? Então fica aí a dica, a gente está vendo aqui, ó, quando o mercado caiu ontem, né, e ontem um pouco hoje, vocês estão vendo aqui que a gente teve esse pico aqui das stablecoins. Isso aqui são verde USDT, né, USDT, Tether ou USDC, né, Circle, tá, pessoal? Então já fica aí, tá, a dica para que vocês saibam. Todo dia a gente vai trazer essas métricas aqui. Então a gente vê aqui que houve um leve caída, né? A gente acabou de ver que o Bitcoin está tendo aí um candle, né, uma vela compradora de amplitude 1.16, tá? Então é muito interessante porque é mais uma métrica que a gente adiciona aqui no canal e que proporciona para que vocês possam se basear nas suas trades, tá? Galera, mais uma vez, desculpa por não ter lançado vídeo essa semana, eu estou em trânsito aí, então já estou me acomodando para que a gente possa lançar vídeos todos os dias de novo. Fica aí a dica, novidade no canal, mais métricas para que vocês possam, né, ter essas informações e que possa ajudar na trade de vocês. Sempre lembrando, não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários e aí você já sabe. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aí pra gente, tá bom? Muitíssimo obrigado a todos, um excelente final de semana e até o próximo vídeo. Ah, vale a pena conferir o desafio 20%, tá? Tchau, tchau.